Direto para Brasília, com o nosso repórter Henrique Carmo, que traz as informações sobre o descontentamento da Procuradoria-Geral da República com a possível delação de Daniel Vorcaro. Parece que o futuro desse banqueiro está em aberto, não é isso, Henrique Carmo? Bom dia para você, tudo bem por aí? Bom dia a todos que nos ouvem aqui na Transamérica TMC. Tudo bem em Brasília, sol forte nesta manhã. Mas assim, o clima para o lado político continua embaçado, né? A gente continua acompanhando porque os investigadores da Polícia Federal consideraram insatisfatória essa proposta de colaboração premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado na Operação Compliance Zero. Os relatos entregues até agora apenas confirmariam fatos que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já haviam identificado como base em provas reunidas nas fases anteriores da operação. Um dos principais pontos fracos da proposta é a falta de aprofundamento sobre as relações de Vorcaro que o Vorcaro mantinha com ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. A suspeita entre investigadores é que o empresário esteja tentando proteger autoridades e políticos de sua rede de contatos, o que reduz o interesse da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República em aceitar o acordo neste momento. Diante disso, já existe a possibilidade também que Vorcaro volte para o presídio da Papuda, em Brasília, onde ele ficou preso inicialmente. Atualmente, ele está custodiado em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal após manifestar esse interesse pela delação premiada. A quinta fase da operação, deflagrada nesta última quinta-feira, teve como base provas colhidas anteriormente e incluiu busca e apreensão na residência do senador Ciro Nogueira. A gente acompanhou aqui pela TMC, que é o presidente do Progressistas. Segundo a Polícia Federal, o volume de material já apreendido é considerado robusto e ainda pode revelar novos envolvidos. Até agora, a Polícia Federal analisa 80 aparelhos eletrônicos, incluindo celulares do próprio Vorcaro. Um deles reúne cerca de 8.000 vídeos e arquivos com registros de encontros, festas e eventos com autoridades. É muita coisa e eu também estou curioso para saber o que tem nesse celular aí. Mesmo que a colaboração seja aceita, o acordo ainda dependerá de homologação do do ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no Supremo. O gabinete do ministro do STF informou que ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e reforçou também que a colaboração só tem validade se for séria, voluntária e eficaz. E Henrique, a gente sabe que no Congresso tem uma pressão aí da oposição para a abertura da CPI para investigar mais a fundo o caso do Banco Master, né? A gente teve declarações do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, cobrando essa instalação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a posição governista já vinha falando dessa instalação da CPI desde o começo das investigações, né? Como é que você sente essa pressão por aí? Tá todo mundo interessado na abertura dessa CPI neste momento, né? Eu acho que até o momento da abertura da CPI, todos os políticos de ambos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, de outros movimentos, vão manifestar o interesse pela abertura desse processo para poder fazer essa investigação pública que a CPI promove no Congresso Nacional. Enquanto isso não acontece, enquanto não abrem esses arquivos, cada um vai ali trucar, dizer que prefere que a CPI esteja aberta. Depois de aberta, a gente vai saber melhor e poder definir e informar também o ouvinte qual que é o lado e quais são os segredos dos celulares de Vorcaro e também de toda essa investigação da Polícia Federal nessa Operação Compliance Zero. Tem muita coisa para sair dessa caixa de Pandora. Obrigada, viu, Henrique, pelas suas informações. E agora a gente continua nesse caso, analisando um pouco mais a fundo, porque essa possível delação premiada gera, claro, muita expectativa em Brasília, no Brasil inteiro, mas até agora não empolgou muito a Procuradoria-Geral da República e mantém, claro, o futuro do empresário em aberto. O caso também aumenta a pressão política pela instalação dessa CPI, né, para poder investigar os desdobramentos do caso do Banco Master e para analisar os aspectos jurídicos, os próximos passos desse processo. A gente conversa agora com o André Lozano Andrade, presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB de São Paulo. Doutor, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente no Start TMC. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutor. Vamos lá, doutor, por que a PGR não está assim tão animada com essa delação premiada que pode ou não também revelar muita coisa? O que acontece? Quando a gente está falando de uma delação premiada, não basta que ele traga fatos que ocorreram, é necessário trazer fatos novos.
E me parece que, nesse momento, o Vorcaro, ele trouxe fatos que já eram de conhecimento da Procuradoria, já eram de conhecimento da Polícia Federal e que estão no celular dele de forma com fácil acesso. Algo que parece também é um outro problema. Além dessa questão dele não trazer fatos novos, ele também há indícios de que ele pode estar protegendo as pessoas mais próximas, os aliados mais próximos dele. Então, veja só, não adianta ele simplesmente trazer informações velhas, vamos dizer assim, informações que a Polícia Federal já tem conhecimento, ou se não, tentar proteger aliados e jogar na fogueira adversários ou inimigos. Lembrando que quando a gente faz uma delação premiada, quando essa delação, para ela ser aceita, a pessoa ela tem que falar tudo que ela sabe. Ela tem que dar todas as informações. Não seria possível ela selecionar o que ela quer falar e o que ela não quer falar. Inclusive, se ele fizer esse recorte, fatiar a delação premiada, escondendo algum fato, essa delação lá na frente, mesmo que aprovada e homologada nesse momento, lá na frente, se chegarem à conclusão que ele estava escondendo algo, estava protegendo alguém, essa delação pode ser anulada. Doutor, para o nosso ouvinte, espectador aqui da TMC entender melhor como funciona, no caso dessa delação, quais são os benefícios que o Daniel Vorcaro teria a partir dessa delação, e se há um equilíbrio de critérios, por exemplo, a qualidade da informação que ele traz é proporcional à qualidade do benefício que ele pode ter em troca dessas informações? Isso é muito importante a gente ter em mente. Primeiro, o Daniel Vorcaro, assim como qualquer pessoa que vá fazer o uso da delação premiada, ele tem diversos benefícios, que vão desde a redução de pena, de um regime prisional mais benéfico do que o definido em lei, também a recuperação de parte dos valores. Então, vamos dizer que tenha sido recuperado 200 milhões, então ele poderia ficar com uma parte disso, talvez 500 mil, 1 milhão, mas isso também vai depender de qual foi o resultado dessa delação. Então, quanto melhor o resultado, quanto mais se consegue chegar no dinheiro desviado, chegar nas pessoas que participaram da ação criminosa junto com ele, também maiores são os benefícios. Como que se faz? Verifica-se, no caso de se chegar a todas aquelas provas, todo aquele dinheiro, então se define qual vai ser o benefício máximo. E a partir daí, com o decorrer do processo, tenta-se recuperar os valores desviados, tenta-se responsabilizar aquelas pessoas que participaram do delito, e se 100% for conseguido, será 100% do acordado. Se menos que isso, vai se colocar na balança e verificar qual que foi o resultado conseguido, e daí para colocar também os benefícios. Porque não seria justo também ele conseguir chegar a menos da metade do valor desviado, mas conseguir 100% do benefício, por exemplo. Ou se não, de 20 pessoas, conseguir responsabilizar uma pessoa e também conseguir 100% do benefício. Então, esse benefício que ele vai ter vai depender do resultado obtido. Muita gente, no início, quando se falou pela primeira vez de uma delação do Daniel Vorcaro, né, ele teve inclusive uma primeira proposta recusada justamente porque não tinha muitos detalhes ali, ele não ofereceu grandes coisas, né? Muita gente dizia que não faz sentido o manda-chuva de um esquema fazer a delação premiada. Geralmente não é muito isso que acontece, né? Porque o que faz sentido é o de baixo delatar o de cima, e não o contrário, né? Mas no caso do Daniel Vorcaro, como a gente está falando de pessoas grandes, a gente está falando aí de, inclusive, senador Ciro Nogueira, agentes políticos grandes, outros intermediários grandes, aí sim se faz sentido realmente uma delação premiada? Professor, acho que você pode começar de novo, porque no início o seu microfone estava cortado. Você pode começar de novo? Desculpe. Ah, claro. Voltou o microfone? Voltou. Ah, maravilha.
O que acontece? A própria lei de delação premiada, ela não permite que o líder do esquema faça a delação, porque, como você bem colocou, não faz sentido o de cima delatar os de baixo. Agora, tem duas questões. Pode ser que o Daniel Vorcaro não seja o líder desse esquema, mas uma das lideranças, obviamente, mas tem pessoas acima dele. E, como bem dito também, existem outros atores. Ele talvez fosse a peça central relacionada ao sistema financeiro. Mas existem diversas outras pessoas que estão ligadas ao Daniel Vorcaro e que ocupam lugares políticos. Então vamos colocar, por exemplo, que já chegou ao conhecimento, que já é de conhecimento público, o Ciro Nogueira e o Davi Alcolumbre provavelmente têm uma ligação muito forte com o Daniel Vorcaro. E é óbvio, tem muitos outros atores que precisam ser investigados. Veja só, o Zetel, que era um dos operadores do Daniel Vorcaro, foi o maior financiador da campanha, tanto do Tarcísio quanto do Bolsonaro. Precisa verificar qual que é o motivo dessa doação, né? E daí, talvez nessa delação, isso seja importante ele explicar, porque se houve alguma promessa de benefício ou algum benefício anterior, isso tem que ser colocado. A gente tem também dentro desse esquema o Campos Neto, que era o presidente do Banco Central na gestão anterior, que provavelmente tem alguma ligação, porque foram feitas diversas transações, no mínimo suspeitas, na gestão dele, e foram aprovadas de uma forma muito estranha pelo Banco Central. Ele trazendo isso pode implicar diversas pessoas de diversos campos políticos, que alguns governadores, muitos senadores, muitos deputados, pessoas que estão dentro ou estiveram dentro do Banco Central, e isso seria muito interessante. Então, mesmo que se chegue à conclusão que ele era o líder do esquema, né, o líder vamos chamar de quadrilha, na parte financeira, é óbvio que essa liderança era dividida com pessoas do campo político, que eram divididas com pessoas de outras searas. Por isso que é interessantíssimo que ele faça uma delação e por isso que ela é tão aguardada, tanto pela sociedade quanto por Brasília. Doutor... tem gente sem dormir, né? Muita gente já está sem dormir, você olha, rapaz. É verdade. Professor, doutor André Lozano Andrade, presidente da Comissão do Tribunal do Júri da OAB de São Paulo, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua disposição de estar com a gente aqui nessa manhã de sábado para informar os nossos ouvintes sobre essa epopeia praticamente, né, que ainda vai ter muito desdobramento. Obrigada, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia.